Biologia do comportamento. Os seres vivos são capazes de manter seu metabolismo ativo, funcionando. Para isso, ele conta com a obtenção de recursos. E esses recursos ele obtém conhecendo o ambiente em que ele vive. Para isso, é necessário reconhecer o ambiente e interagir com os elementos presentes. Interagindo com o ambiente, um animal, ao se adaptar em um ambiente, desenvolve vários comportamentos para sobreviver. Ele pode se esconder dos outros animais, pode se aproximar de forma amigável, pode enfrentar outros seres, pode urrar e fazer xixi para demarcar território e avisar sua presença a outros seres. Os órgãos sensoriais são muito importantes nesse momento para obter informações do ambiente. Esses estímulos vêm do sistema nervoso. Cérebro, órgão que processa os estímulos percebidos e atribui um significado e define uma ação. Toda ação gera uma reação. Resumindo, o comportamento de um organismo depende da percepção do ambiente interno ou externo. O processamento dessas informações depende de uma resposta. Todos os animais são dotados desses estímulos, seja para se defender ou simplesmente para sobreviver. Por exemplo, a água viva, ela tem um sistema nervoso menos desenvolvido em relação ao lobo-guará. Porém, a água viva, capta fontes de luz, sente a força da gravidade e se orienta. Tudo devido à presença do sistema nervoso. Por exemplo, as amebas perseguem outros protozoários e o engloba e se alimenta dele, através de seus receptores, que são capazes de perceber. Em todos os casos, os comportamentos são respostas a estímulos do ambiente, seja interno ou externo. A fome gera a necessidade de caça. A necessidade de caça é fonte da alimentação de um ser vivo. Instinto. Instinto é um impulso natural que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às suas necessidades de sobrevivência própria da sua espécie ou da sua prole. Impulso natural, independente da razão, que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica. Comportamentos inatos são comportamentos que não são ensinados. Exemplo, habilidades que desenvolvemos ao longo da nossa vida. Aprendizado é a capacidade de reter informações prévias para que, em uma segunda oportunidade, a resposta mais adequada seja acessada mais rapidamente ou com maior eficiência, também conhecido como comportamento adquirido. Condicionamento clássico, também conhecido por condicionamento de Pavlov, foi proposto por este investigador. Entre 1903 e 1908, numa experiência com cães, a ideia era que, através da repetição, o cão teria aprendido algo que não aprendia antes. Pavlov ficou mais conhecido por esse experimento do que pelo seu prêmio Nobel em 1904. Era apresentado ao cão um alimento, ele salivava. Depois era apresentado um som. A resposta ao som era aleatória. Em seguida, era apresentado o som seguido do alimento. Depois de muitos ensaios, ao ser apresentado o som, o animal já salivava, o que não fazia antes. A apresentação
do alimento é dado o nome de estímulo incondicionado. O som, estímulo neutro. E o som seguido do alimento, estímulo condicionado, porque se condicionou o cão a reagir daquela maneira. Condicionamento operante é um método que utiliza o reforço ou a punição para aumentar ou diminuir a probabilidade de que um comportamento volte a ocorrer no futuro. Através desse método, faz-se uma associação entre um comportamento e uma consequência desse comportamento. O condicionamento operante foi descrito pela primeira vez pelo psicólogo comportamental Burroughs Frederick Skinner. Esse método parte da seguinte premissa: as ações seguidas pelo reforço tenderão a se repetir. Por outro lado, as ações que resultarem em punições ou consequências indesejáveis enfraquecerão e serão menos prováveis de ocorrer novamente. Exemplo: quando um rato de laboratório pressiona um botão azul, ele recebe uma bola de comida como recompensa, mas quando aperta o botão vermelho, recebe um leve choque elétrico. Como resultado, ele aprende a apertar o botão azul, mas evita o botão vermelho. Assim, Skinner concluiu que nós, seres humanos, como norma geral, tendemos a repetir aquelas ações que resultam em sucesso. Vida em grupo. Assim como os seres humanos, os demais seres vivos estabelecem relações e códigos entre si. Alguns compartilham a vida e recursos. Conflito. Como nem todos os seres vivos encontram parceiros reprodutivos no decorrer de sua vida, bem como recursos em abundância como alimento e água, nesse caso, eles entram em competição. Competição é uma relação ecológica que pode acontecer em seres de uma mesma espécie ou em espécies diferentes. Eles disputam recursos, alimentos, territórios, espaços, luminosidade e parceiros sexuais. É devido a essa competição, também podem apresentar comportamento agnóstico, que nada mais é do que enfrentamento direto, o que pode provocar agressões. Por isso, eles desenvolvem comportamentos curiosos como se comunicam por meio de odores que deixam no território, uivos que soam pela noite, evitam esses confrontos com outros machos, marcando o território. Não fazendo isso, eles diminuem os recursos e, portanto, reduzem suas chances de sobrevivência e de reprodução, além de expô-lo a encontros potencialmente perigosos com outros machos. Cooperação. Em vez de apenas competirem entre si, eles podem também realizar ações que são benéficas para todo o grupo. As leoas são conhecidas por caçar em bando, uma estratégia impossível de se realizar se estivesse sozinha. O sucesso do grupo significa o sucesso de todos. O altruísmo, ausência de egoísmo, atitude que visa o bem-estar do próximo, torna o coletivo mais forte e reforça a chance de cada indivíduo receber ajuda aos pares. Lobos cinzentos, numa alcateia, por exemplo, conseguem caçar animais maiores, o que seria impossível sozinho, e dividem a comida. Fêmeas de lobos amamentam seus filhotes e os filhotes de outras lobas, e podem até cuidar da mesma alcateia,
aumentando as chances de sobrevivência dos filhotes. Nas alcateias, costuma-se haver um macho alfa, que tem prioridade nas decisões, alimentação e reprodução do grupo. Eles até competem entre si, mas evitam a violência direta. Sociedade. Sociedade é o agrupamento de seres de mesma espécie, onde cada um tem uma função específica, o que facilita a sobrevivência do grupo. É comum formar castas, cada um tem uma função específica na sociedade, como em uma colmeia de abelhas, por exemplo, que existe a rainha, o rei, ou o zangão, o soldado e as operárias. No caso das abelhas, cupins e formigas, chamamos de insetos sociais. Além da sobrevivência. Por mais que um indivíduo possa ter comportamentos favoráveis à sobrevivência, como encontrar alimentos com eficiência ou enfrentar predadores, e assim viver muitos anos, se não tiver filhotes, esses comportamentos serão perdidos na história de sua espécie. Por isso, só se aplica a comportamentos instintivos. Comportamentos instintivos são os comportamentos aprendidos por observação, como ocorre com os golfinhos, macacos, por exemplo. Eles aprendem a observar o que os seus pais fazem. Para chamar a atenção dos parceiros reprodutivos, existem muitos comportamentos bem curiosos. Danças, canções, disputas com regras estranhas e até rituais de corte. Um ritual de corte muito curioso ocorre entre os escorpiões. O macho conduz a fêmea pelas pinças em uma espécie de dança. A fêmea avalia o macho. Se for aprovado, após um tempo, ele fixa uma estrutura que contém seus gametas e conduz a fêmea até eles, que os coleta para si.